Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso mundo gringo. E, gente, mais uma história de Angola. Eu tô muito animada que as meninas de Angola estão mandando muitas histórias. E eu amo as histórias de vocês, porque eu acho que é muito diferente, assim, da nossa cultura. É muito diferente de tudo que a gente vê. Então, meninas africanas, mandem as histórias. Angola, Cabo Verde, Moçambique. Todas as meninas aí que me seguem, Guiné-Bissau, acho que tem uma menina também de Guiné-Bissau aqui. Mandem, a gente adora ouvir as histórias de vocês, tá bom? Bom, bora. Eu tô falando desses lugares, gente, porque eu sei que fala a língua portuguesa, né? Bom, vamos lá pra história de hoje, mas não sem antes você deixar aquele joinha pra mim. Agora, vai lá, deixa. Você já sabe, já falei aqui, o YouTube ele entende. Gostei do vídeo, relevante. Vou recomendar para outras pessoas. Outras pessoas vêm aqui, mandam as histórias também. E a gente sempre vai ter histórias aqui no canal. Bom, vamos lá para a história de hoje. Oi, Dani, sou angolana e sou muito a sua fã. Conheci o canal por indicação do YouTube em 2021. E desde então não te largo mais. Dani, o título da história é Uma Família Interessante. Hoje eu vou contar a história da minha família. Todos os nomes já estão trocados. Essa história começa nos anos 90. Alice era minha mãe. Ela veio de uma família religiosa, muito religiosa, onde o pai de Alice era filho de pai branco e mãe negra. Eles viviam numa cidade pequena de um município de uma província de Angola. Alice cresceu numa casa onde vivia com os pais e 9 irmãos. Alice era a quarta filha dos meus avós. Desde muito cedo, Alice sempre teve muita ligação com Deus e sempre acreditou na justiça divina. O meu avô Gabriel, ele sempre teve uma situação financeira boa. Ele tinha fazendas, ele tinha bombas de combustível, ele tinha casas em várias zonas da cidade e tinha gado. Então Alice teve uma infância tranquila, ela não passou perrengue financeiro. O tempo passou e Alice cresceu. Com 23 anos, ela se fartou da vida pacata do interior e decidiu concorrer para uma bolsa de estudos no exterior para cursar ciências farmacêuticas. Começa então a história de Alice e Romeu, que é meu pai. Alice ganhou uma bolsa para a Bulgária, um país que fica no leste europeu. Lá ela conheceu o Romeu, que também era angolano. Ele tinha 25 anos e tinha ido para a Bulgária se formar. Eles se conheceram e começaram a namorar. Depois de um curto espaço de tempo, por descuido dos dois, Alice engravidou. Foi um baque para ela, pois ficar grávida durante a licenciatura não estava nos seus planos. Antes de Romeu ir para a Bulgária estudar, Romeu tinha uma namorada que a minha avó, mãe de Romeu, amava. Mas depois de Romeu ter ido para o exterior, eles se separaram. Minha avó tinha fé que eles voltariam. Mas isso nunca aconteceu. Meu pai conheceu minha mãe, se apaixonaram e tiveram um filho. Tanto que minha avó dizia que meu pai deveria sustentar apenas o bebê sem ter que ficar com Alice. Apesar de ter enfrentado toda essa situação, Alice manteve a gravidez, cuidou de seu bebê da melhor forma possível. Só que Romeu era um galã. E por muitas vezes Alice ouvia que Romeu ficava com outras raparigas. Pois então, o tempo foi passando, Romeu se licenciou e Alice continuou estudando. Como Alice não conseguia se concentrar totalmente nos estudos por causa de bebê, vou chamá-lo de Liam. Romeu então decidiu levar Liam para Angola, para passar férias e dar um tempo para Alice se concentrar e terminar os estudos, já que só faltava um ano para ela se formar. Romeu e Lia então passaram um tempo em Angola e nesse meio tempo Alice se formou e também voltou para Angola. Alice conheceu a família de Romeu, foi bem recebida por todos, exceto pela sogra, a mãe de Romeu, que é minha avó. Ela não gostou muito de Alice. Depois de um tempo, Alice e Romeu se mudaram e foram viver perto da casa dos pais de Romeu. Mas como nem tudo nesse mundo são flores, após alguns anos vivendo juntos, Alice descobriu que
Romeu havia traído ela com uma moça bem mais nova. E o mundo de Alice caiu. Ela mal sabia que os dissabores só estavam começando. A vida foi seguindo e, apesar das traições, Alice e Romeu continuaram juntos. Nesse meio tempo, Alice ficou grávida novamente. Mas aí veio mais uma surpresa. Romeu continuava com a moça com quem tinha traído Alice. E de sobra, Alice descobriu que essa moça também estava grávida de Romeu. Vou chamar essa moça de Lara. Alice e Romeu então passaram por muitas discussões por causa dessa situação. E por incrível que pareça, eles continuaram juntos. Simultaneamente, Romeu continuava com Lara. Então, Romeu tinha duas famílias. A família de Alice e a família com Lara, né? Lara era uma jovem de 19 anos que tinha recém terminado o ensino médio. Ela era cegamente apaixonada por Romeu. Mas como antigamente as mulheres sentiam que sair de um relacionamento era uma vergonha, Alice decidiu seguir com Romeu e continuar a vida deles. Alice comeu o pão que o diabo amassou nas mãos da sogra. A mãe de Romeu apoiava o caso de Romeu com Lara. Além dela apoiar o caso de Romeu com Lara, ela incentivava Romeu a largar Alice, gente. Sério. Ela falava, se separa de Alice. E foi até a casa dos pais de Lara com o filho para pedir a mão de Lara em casamento. Então, Alice tinha um filho com Romeu, Lara estava grávida de Romeu e a sogra de Alice, né, vai até a casa dos pais de Lara para que Romeu pedisse a mão de Lara em casamento. Bom, mesmo assim os pais de Lara aceitaram, mesmo sabendo que Romeu já vivia maritalmente com Alice e nessa época, né, tinha então 2 filhos. Alice então sofreu amargamente com isso. Ela e Romeu viviam na cidade dele, então Alice estava distante da família dela, não tinha o apoio de ninguém, sofria sozinha. Um dos episódios que minha mãe Alice conta, que foi o mais triste para ela, foi quando uma vez a minha avó, a mãe de Romeu, convidou Lara para ir na casa dela. E meu irmão Liam, que era pequeno, viu essa namorada do meu pai na casa da minha avó e correu para contar à minha mãe. A minha mãe, chocada, saiu correndo para a casa da minha avó para ver aquilo com os próprios olhos. Mas chegando lá, minha avó tinha escondido Lara. E quando minha mãe chegou lá perguntando cadê a amante de Romeu, a minha avó simplesmente disse: você tem que cuidar de você e do seu filho e não ficar vigiando o que acontece dentro da minha casa. Minha mãe saiu de lá, Dani, desolada, pois ela se sentia traída tanto pelo meu pai quanto, né, pela minha avó, e ela não tinha família naquela cidade. Bom, a sogra de Alice, falava mal dela para todo mundo. O tempo passou e tempos depois Alice teve uma menina, vou chamá-la de Ana. Apesar de tanta tristeza e desilusões, Alice, depois de um tempo, ela começou a procurar um emprego, mas sem sucesso. Então a irmã de Romeu, ela conseguiu arrumar um emprego para Alice e Alice começou a trabalhar. Conseguiu um emprego no hospital, ela tinha se formado em ciências farmacêuticas e sua vida foi seguindo. Ela foi conseguindo se reerguer emocionalmente. Com o tempo, Alice foi se recuperando e se tornando uma mulher mais forte e confiante. Enquanto isso, Lara teve seu bebê e Romeu continuava com as duas. Agora que vem a parte interessante. Lara e sua mãe mexiam com magia negra e simpatias. E como Lara via que, apesar de Romeu estar com ela e prometia largar Alice, mas isso nunca acontecia, né? Ela então começou a fazer vários rituais de magia negra para que Romeu largasse Alice. Alice ficou sabendo disso, pois ela era conhecida de uma prima de Lara. E essa prima de Lara já tinha recebido muitos favores de Alice.
e vendo que Lara mexia com essas coisas, decidiu alertar Alice. No meio desse desespero, por causa da situação com Romeu, uma irmã de Alice aconselhou que ela procurasse um espírita e assim ela fez. Alice foi para a casa então dessa senhora espírita. Logo que ela entrou, era uma casa humilde. A senhora ficou arrepiada e disse que Alice tinha um trabalho grande pela frente, pois tinha uma mulher no caminho de Alice que queria muito mal a ela e estava usando a macumba para conseguir isso. Depois de descobrir isso, Alice ficou em choque e a partir daí coisas estranhas começaram a acontecer na vida de Alice. Por exemplo, por várias vezes, roupas íntimas de Alice simplesmente desapareciam do varal. Apareciam animais estranhos do nada na casa de Alice. Ela sentia presenças pesadas dentro de casa. Mas Alice não ficou assustada, pois ela já sabia o que estava acontecendo. Ela orava fortemente contra isso. Um dos episódios que marcaram Alice é que, de repente, Romeu começou a apresentar comportamentos estranhos. Por mais que Alice se preparasse toda e ficasse bonita, Romeu falava que Alice estava feia, que Alice parecia um homem e evitava ficar perto dela. Nota, coisas que ela disse, coisas que Romeu nunca tinha feito. O tempo então foi passando e Alice passava por situações estranhas. Depois de um tempo, uma irmã de Alice, vou chamá-la de Cândida, se mudou para a cidade de Alice. Então Alice tinha alguém para conversar e um colo para se sentir amparada. Alice continuou trabalhando e conquistando seu espaço no hospital. Tempos depois, Alice voltou a engravidar, dessa vez da terceira filha, que sou eu. Alice teve então a terceira filha e após ter passado um tempo em casa cuidando dos filhos e da casa, ela voltou ao trabalho. Para não deixar eu e meu irmão sozinhos, né? Ela decidiu convidar uma prima mais nova para viver com ela. Romeu e seus 3 filhos ajudavam a cuidar da nova bebê enquanto a minha mãe trabalhava. Nessa altura, Liam, meu irmão mais velho, já tinha 13 anos. A minha outra irmã tinha 4. Bom, Dani, essa prima da minha mãe, ela veio então morar com a gente, Neia. Neia tinha 17 anos, era uma menina jovem, tinha um corpo desenvolvido e muito bonita. Um belo dia, minha mãe saiu comigo e com Ana, minha outra irmã, e deixou meu pai, Romeu, e meu irmão Lia e Neia dentro de casa. Meu irmão Lia saiu para jogar bola e ficou só Neia e meu pai. Nesse meio tempo, meu pai aproveitou e foi atrás de Neia para tentar ficar com ela. Pedia beijos e Neia aceitou. Por algum motivo, minha mãe voltou para casa para buscar algo que tinha esquecido e pegou uma cena bizarra. Meu pai e Neia estavam na cama dela quando ela chegou. Ela pegou eles no flagra. Meu Deus. Dani, minha mãe fez um barraco, mandou Neia embora, mas por incrível que pareça, minha mãe continuou com meu pai. Ela não largou meu pai. Eu sei, isso é um absurdo, mas eles continuaram juntos. E o mais incrível é que, enquanto isso, Romeu ainda continuava com Lara, ou seja, ele traiu as duas com uma prima da minha mãe. Isso é o que ela sabe, né, amiga? Porque deve ter traído até mais se bobear, né? Dani, apesar de tudo, meu pai sempre foi um homem que nunca deixou faltar nada em casa. Esse que é o problema, né, gente? O pessoal só olha essa parte, né? Tipo... Mas deixou faltar respeito, né? Sempre honrou seus compromissos de pai. Sempre lutou para conseguir dar o melhor da vida. Romeu trabalhava numa empresa petrolífera, então ele ganhava muito bem. Ele comprou uma casa, construiu a casa deles com a ajuda da minha mãe. Comprou um carro muito bom. Depois de um tempo, comprou um carro para minha mãe. A vida deles foi seguindo. Meu irmão mais velho, Lia, não se dava nada bem com meu pai. Acho que foi por ele ter visto, desde muito novo, minha mãe sofrer pelas traições do meu pai. Então ele não suportava nem um bocado meu pai. O tempo passou e Alice ficou grávida da 4ª filha, minha irmã mais nova. Ou seja, minha mãe tem um rapaz e 3 meninas. Minha mãe então teve Carol. A família toda ficou feliz, a situação financeira já era boa. E a outra filha do meu pai, com a Lara, vou chamá-la de Lola. Ela então começou a frequentar nossa casa. Meu pai sempre quis que os filhos crescessem juntos.
Minha mãe, ela aceitava receber minha outra irmã em casa. Quando Carol tinha 1 ano, meu pai e minha mãe decidiram então se casar, que eles até hoje só tinham morado juntos, né? Então fomos crescendo todos juntos. Nesse meio tempo, Carol tinha 1 ano e minha mãe então descobriu que quando ela ficou grávida de Carol, Lara também ficou grávida ao mesmo tempo, ou seja, já tínhamos uma outra irmã. Dani, Lara ganhou essa bebê exatamente no dia em que minha mãe e meu pai se casaram. Minha mãe estava farta das traições do meu pai, então o que ela resolveu fazer? Arranjou um namorado, um doutor que trabalhava no mesmo hospital que ela. Eu sei que vocês vão falar, meu Deus, que complicação. Eu sei disso porque eu peguei várias conversas da minha mãe com esse namorado no telefone dela. Meu pai viajava, nessa altura ele viajava muito para Dubai, ele comprava carros e vendia lá. E minha mãe aproveitava para se encontrar com um amante dela. Dani, um dia, meu pai tinha viajado, estávamos em casa. Meu irmão tinha saído e minhas outras irmãs estavam pela casa. Passei na frente do quarto da minha mãe e ouvi ela falando no telefone com o namorado. Dani, meu pai, nem ninguém sabia que minha mãe tinha esse namorado, só eu e minha outra irmã, Ana. Eu então passei pelo quarto dela, bati na porta, pois eu precisava de ajuda com alguma coisa. E ouvi que ela estava falando com a amante. Eles conversaram coisas de namorados, coisas de apaixonados, e a partir desse dia eu comecei a olhar minha mãe de outra maneira. Eu sempre olhei para minha mãe como uma santa, mas quando eu ouvi as coisas que ela estava falando, minha cabeça deu um giro de 180 graus. Eu era pequena, então comecei a olhar minha mãe com nojo, com desprezo. Eu sempre fui muito ligada a meu pai, eu não sei porquê. Acho que nós, os seres humanos, nos apaixonamos pela maneira que somos tratados. Minha mãe sempre foi muito estressada e pouco paciente. Meu pai sempre foi muito amoroso e paciente. Então eu sempre gostei mais do meu pai e nunca escondi disso. Mas minha mãe sempre fez de tudo por mim e pelos meus irmãos. Sempre cuidou muito de nós, mas por algum motivo eu sempre gostei mais do meu pai. Pois então nós crescemos, meu irmão Lia foi estudar em um país na Ásia, ficou lá por 5 anos. Nesse meio tempo, minha mãe largou o amante e se focou somente em nós. Lara também já não estava com meu pai, pois ela se fartou de ser amante e finalmente arrumou um namorado. Ficou noiva e largou meu pai. Só que esse marido, ele não quis as 2 filhas de Lara. Então Lara mandou as filhas para ir viver com meu pai. Gente, o novo marido de Lara não queria as meninas. Então o que fizeram? Mandaram uma para casa de Alice e a Lola, que era a outra filha, mandaram para casa dos avós, tá? Só que a Lola começou a dar muito trabalho aos avós, né? Ela começou a causar muitos problemas. E o avô dela mandou Lola para fora de casa. Então Lola não podia viver com a mãe e nem com os avós. Meu pai decidiu trazê-la para nossa casa e ela começou a viver então aqui conosco. Meu pai, gente, nem sequer perguntou à minha mãe se poderia trazer Lola para viver com a gente. A verdade, Dani, é que Lara, que é a ex-amante, né, nunca teve juízo para cuidar das 2 filhas e nem condições. Ela só terminou o ensino médio, não fez faculdade, nunca gostou de trabalhar, nunca prosperou na vida. Antes de viver com o noivo, ela vivia com a mãe dela. Então, depois de um tempo que Lola foi viver conosco, o pai de Lara resolveu buscar minha outra irmã para viver com ele. Esse senhor tinha negócios em outro país, então decidiu ir para viver nesse país e decidiu levar minha irmã. Então Lara ficou vivendo apenas com o noivo e sem as filhas. Depois de um tempo, esse noivado de Lara acabou terminando e ela decidiu então voltar a azucrinar a vida da minha mãe. Como a Lola vivia conosco, que era uma das filhas, várias vezes Lara ia até a nossa casa, parava, buzinava para buscar Lola. Minha mãe ficava louca com isso, pois aquela mulher não deixava minha mãe em paz. Ela fazia de tudo para irritar minha mãe. Então minha mãe um dia se fartou. Quando ela parou na nossa porta, um dia minha mãe saiu, né, e fez uma grande confusão.
As duas começaram a discutir e a coisa ficou feia. Um amigo do meu irmão, Liam, que estava passando na rua, viu a confusão toda e separou as duas. E pôs minha mãe dentro de casa. Depois desse dia, minha mãe decidiu que não queria mais a minha meia-irmã Lola morando com a gente, pois sabia que a mãe dela ficaria indo lá em casa para provocar a minha mãe, já que a Lola morava lá, né? Lola então voltou a viver com Lara e com a avó, porque Lara nessa época já tinha voltado para casa da mãe dela, né? Após o noivado de Lara ter terminado, ela volta a viver com a sua mãe. Era uma casa, gente, sem muitas condições, mas a vida foi seguindo. Dani, meu pai, ele sempre foi muito protetor com as filhas, sempre controlava cada passo que a gente dava. Raramente a gente saía, raramente íamos a festas, tínhamos hora de entrada, não podíamos namorar. Então, quando Lola voltou a viver com a mãe dela, ela teve libertinagem para fazer qualquer coisa. Ela começou a ir em festa todos os dias. Meu pai, apesar de Lola já não viver conosco, mandava uma mesada para ela e pagava a faculdade dela. Mas Lola decidiu parar de estudar e começou a trabalhar. Depois de um tempo, meu irmão mais velho terminou a faculdade e voltou para casa, o que estava na Ásia. Hoje ele é casado, tem a sua casa e um filho, e a minha cunhada está grávida esperando outro menino. A minha irmã Ana, hoje ela está no 4º ano de medicina. Eu estou no 2º ano de fisioterapia, mas estou com planos de morar na Europa, pois eu tenho dupla cidadania, sou portuguesa também. Minha meia-irmã Lola migrou para a Europa, hoje está feliz construindo a vida lá. Minhas duas irmãs mais novas, de 15 e 14, essa de 14 é minha meia-irmã. Hoje ela vive conosco também, é uma menina linda e muito educada. Meus pais, entre trancos e barrancos, continuam juntos até hoje. Estão juntos há 32 anos. Meu pai não mudou em nada, Dani, continua um galinha. Minha mãe acho que já se conformou com isso e também nunca vai se separar dele. Como eu disse, estou quase no 2º ano de fisioterapia e tenho quase 20 anos. Tenho um namorado, somos uma família aparentemente funcional. Apesar de toda essa confusão, eu tive uma infância feliz, uma adolescência interessante. E agora estou apenas no princípio da minha juventude. Espero que o futuro me reserve coisas boas. Bom, Dani, essa é a minha história e a história da minha família. Espero que vocês gostem para contar no canal. Gente, aquela história é uma família muito louca, né? Olha, menina, eu já vi que em Angola esses homens não são fáceis, né? Eles estão dando um banho nos brasileiros em matéria de traição, em misericórdia. Olha, Alice, mas não é só sua família que é assim, não. Na minha família, tivemos também... Meu tio, ele tinha 2 mulheres. Ele tinha a família dele, que ele ficava de segunda a sexta, ou de segunda a quinta, e ele tinha outra família dele, que ele ficava de sexta a domingo. E todo mundo tinha que aceitar todo mundo, tá? Porque senão o pau comia. Então, assim, não é só você que teve essa confusão aí, não. É aquela coisa, né, gente? Sua mãe tá há 32 anos com ele, ela poderia ter deixado? Poderia ter deixado, mas não quis ter deixado, né? A Lara lá, por sua vez, também virou amante, quis ficar amante e... né? Fazer o quê? Tem umas situações, gente, que chega uma hora que eu acho que não tem mais nada que fazer. Você acha que sua mãe, depois de 32 anos, vai largar seu pai? Não vai. Isso aí vai ficar assim o resto da vida. Agora, você acha que seu pai mudou? Com certeza não. Provavelmente daqui a pouco aparece outra grávida dele. Isso aí é fato, tá? E... cara, ele conseguiu engravidar as... Bom, isso meu tio também fez, tá? Porque a minha prima, que é filha de uma tia minha, que acho que era tia de segunda a quinta, ela tem a mesma idade da filha da outra tia que ficava sexta, sábado e domingo. Então, assim, nascia todo mundo junto também. Então, isso aí não é só em Angola que acontece, não. Bom, amiga, não tem nem o que falar dessa história, né? Fiquei arrepiada aqui com a parte da magia negra, né? A gente sabe que a cultura africana tem muita coisa do candomblé, dessas coisas... que não é, gente, pelo amor de Deus, candomblé não é uma religião do mal, mas pessoas acabam usando, né, coisas espirituais para fazer o mal.
Claro que eu acho que todas as religiões, elas são pro bem. A gente vê demônio até dentro da igreja evangélica, né? Aqueles pastor do demônio que existe por aí. Então, assim, mas eu gostei da sua história. Não tem muita coisa assim pra eu comentar, porque eu espero assim, né, Alice, que você, assim, pelo exemplo que você teve em casa, então você sabe o que escolher pra sua vida, né? Se você vê que seu marido tá mijando fora do pinico, minha filha, já dá um basta. Já dá um basta no começo, porque as histórias que eu tenho lido de Angola aqui, as situações é tudo assim. O cara tem 2, 3 famílias, todo mundo vai se aceitando e chega uma hora que ninguém faz mais nada, se aceita. Agora, eu não sei, né? Pra maioria das mulheres, pelo menos, é muito difícil lidar com isso. Você não quer que seu marido tenha outra mulher, mas aí é o que você falou aqui também, né? No caso da sua prima Neia lá, quando seu pai pega a menina, transa, sua mãe pega os dois na cama, o que sua mãe faz? Bota a menina pra fora de casa, mas continua com seu pai. Então, assim, são umas atitudes que a gente não consegue nem entender, né? Lógico, eu também não tô falando pra ela ficar com a menina dentro de casa, porque eu também acho que a menina traiu a sua mãe ali, a confiança da sua mãe. Mas, assim, a culpa é da menina que seu pai tava pegando, mas a culpa não é do seu pai, né? E isso a gente vê também hoje em dia aqui fora, tá? Bom, então você já teve um exemplo dentro de casa, né? Você teve o exemplo aí da sua mãe dentro de casa. Você sabe muito bem o que você não quer para a sua vida. E isso a gente tem que deixar bem listado, assim, sabe? Eu hoje, se eu fosse solteira, eu acho que eu olharia um homem e as primeiras coisas que eu ia me perguntar assim, o que esse homem não pode... A Sabrina falou uma coisa muito legal na live essa semana. Vocês sabem que de 15 dias a gente tem live com a Sabrina, que é a psicóloga aqui do canal, né? E inclusive as lives estão sendo no canal Mundo da Dani agora, tá? E uma de vocês, uma das nossas meninas aí, mandou pra ela assim, Sabrina, a primeira coisa que eu devo observar num homem que eu não devo aceitar? Tipo, qual a primeira bandeira vermelha que eu devo olhar numa pessoa? Aí Sabrina falou, a maneira que essa pessoa trata as pessoas à volta dela. E então, assim, hoje eu acho que se eu fosse solteira, eu faria uma prioridade de coisas que esse homem deveria ter para eu estar com ele e não ter. E nem vem me chamar de exigente, porque eu ia ser exigente mesmo. E a Sabrina fala uma coisa ainda. Não é reparar como ele trata o chefe dele, ou reparar como ele trata, sei lá, o governador do estado, ser amigo dele. É reparar como ele trata pessoas, às vezes, inferiores, que tenham, talvez, assim, estejam servindo ele, tá? Porque é assim que você vai entender como aquele homem vai tratar as pessoas, né? Porque muitas vezes, se é uma pessoa importante para você, você vai querer tratar bem, porque você acha assim, eu vou tratar bem porque eu preciso daquela pessoa e tal. E às vezes quando a pessoa não é importante pra você, a gente vê que as pessoas às vezes tá nem aí, né? Então eu gostei muito desse quesito que a Sabrina falou também, você reparar como ele trata a mãe dele, a família dele, né? Provavelmente será como ele vai te tratar também. E então, Alice, você já teve exemplos dentro de casa, apesar que eu acho que aqui seu pai não era uma pessoa violenta, seu pai... Tinha a questão aí de seu pai ser um galinha mulherengo, né? Só que assim, ninguém quer ter um marido galinha mulherengo, ninguém quer ter um marido que sai aí com um monte de mulher. Então, acho que são coisas que você tem que botar na sua listinha. Aceitáveis e coisas não aceitáveis. Você teve exemplos aí dentro de casa. Achei legal que de uma certa forma sua mãe também aceita ali as meninas, que eu acho que elas não têm nada a ver com isso, né? Tem nada a ver com essa história. Ninguém pediu ali pra nascer. Vocês de certa forma também aceitam ali as meias irmãs. E que bom que na medida da loucura que deve ter sido essa família de vocês terem conseguido aí também viver aí mais ou menos de uma forma, não sei como era o dia a dia, né? É muito fácil a gente ler aqui, né? A pessoa contando, a gente acha, nossa, mas claro que muitas coisas devem ter acontecido. Mas achei legal também da sua mãe ter aceitado aí também os filhos, as filhas de Lara, tá bom? Um beijo, meninas Angola, escrevam mais pra gente, a gente adora ouvir as histórias de vocês. Até o próximo vídeo, tchau!